Alô, você que está esperando. Ontem à noite não deu certo a nossa transmissão por causa da internet. E realmente, hoje pela manhã a internet vai dar certinho. Fizemos um teste aqui e o problema está sendo o horário, né? Então, o horário que está havendo a transmissão aqui de casa. Eu estou em casa porque o curso todo dia tem 2 transmissões ao vivo, então não dá para transmitir de lá, que eu tenho medo que a internet caia. Então nossas transmissões as transmissões aqui do Gabaritando o Processo de Trabalho, essas transmissões vão acontecer apenas ou pela manhã ou pela tarde. Eu prometi que seria hoje às 16 horas, mas não tem problema, tá? Porque aí eu coloco esse vídeo aqui nos grupos. O importante é que eu faça o comentário das questões, para que vocês possam realmente fazer 5 questões de processo de trabalho nessa prova de primeira fase da UAB, né? Prova primeira fase que vai vir agora dia 7 de março. Então, deixa eu explicar só rapidez aqui, né, como é que vai funcionar aqui a brincadeira. Eu vou começar com vocês aqui a fazer o gabaritando o processo de trabalho. Foi o que aconteceu para poder criar o gabaritando o processo de trabalho. Eu tinha gravado ano passado todas essas questões de processo de trabalho. São uma média de umas 150 questões de processo de trabalho desde 2010.2 até o 31º exame de ordem. Foram aproximadamente, repito, umas 150 questões, porque são 5 questões por cada prova, são 15 questões por ano aproximadamente, vezes 10 anos, aí a gente teve aí, né, 150 questões. Tem um pouquinho mais porque a primeira prova tinha mais do que 5 questões, né? 2010.2 tinha umas 6 ou 7 questões de processo de trabalho. Antigamente eram 15 questões, 8 de trabalho e 7 questões de processo. A prova deu uma diminuída. Então, e eu não sabia se ia dar certo, também não avisei ninguém para não frustrar ninguém. Tá? E tinha prometido que ia ser às 16 horas e vai ser agora às 9, sei lá, nem que horas são, 9h30, 9h40 da manhã, tá? Então eu vou comentar todas essas questões com vocês. Quando eu terminar de comentar essas questões com vocês, eu garanto a você que as 5 questões de processo de trabalho você já tem. Então, na verdade, você vai para a prova já com 5 garantidas. Tanto é que eu peço a você que você adote a seguinte estratégia. Que estratégia você adota? Como você vai acompanhar aqui nosso desenrolar desse gabaritando o processo de trabalho, resolvendo todas as questões de processo de trabalho, desde o primeiro exame de ordem FGV até o último, que foi o 31, você na prova, vá logo para o final da prova, vá logo para as últimas 5 questões da prova. Não deixe para fazer trabalho e processo de trabalho por último, não. Porque se você deixar para fazer trabalho e processo de trabalho por último, você vai se cansar muito, tá? Você vai se cansar muito e aí você vai das questões que você mais sabe, mais tem conhecimento, mais fáceis de você conseguir pontos, você vai estar cansado demais para poder raciocinar e resolver, tá? Tranquilo? Perfeito? Então o tio dividiu em atos, já coloca logo aqui o slide, né? O tio dividiu aqui a brincadeira nossa aqui, cadê o slide? Tá aqui. O tio dividiu em atos, prazos, que são poucas questões sobre atos, prazos, partes, procuradores, justiça gratuita, assistência judiciária. São pouquinhas questões, não devem ter 10. Hoje a gente vai começar a resolver algumas questões. Vou fazer a transmissão agora pela manhã, eu vou fazer a transmissão também no período da tarde, porque eu deixo gravadinho aí no YouTube para todo mundo e subo o vídeo mais curtinho, tá? Subo o vídeo mais curtinho para o site, tranquilo? Então vamos começar aqui a brincadeira, tá? Com as primeiras questões. Então lá vai. Questão número 1. Essa questão número 1 é uma questão que muita gente errou na época. Ela é do 15º exame de ordem, porque as pessoas acham que sabem contar prazo processual e as pessoas não sabem contar prazo processual. Então lá vai. Olha só, questão 1. A Lei 5.010/66, artigo 2º, inciso 1º, considera a Justiça Federal, inclusive nos tribunais compreendidos entre 20 de dezembro de um ano até 6 de janeiro do ano seguinte. Cuidado que eu vou explicar a diferença entre o recesso e as férias forenses, tá? Na ótica do TST, o prazo para apresentação de recurso de revista, que se inicia 3 dias antes do início do recesso forense, deve ser contado do seguinte modo. Então, olha só o que é que vai acontecer. Letra A vai dizer o prazo começa da sua contagem, desde o início, dia útil até o tal. A gente vai ter que dar uma modificada nessa questão. Tio, por que vai dar modificada nessa questão? Porque hoje, na verdade,
Tá? Entre o dia, para você entender, entre o dia 20 de dezembro de um ano até o dia 6 de janeiro do ano seguinte, isso aqui são as chamadas férias do Poder Judiciário Trabalhista. Não me interessa se na Justiça Federal é assim, não me interessa, né, ou na Justiça Estadual é assim ou não é. A prova aqui é de processo do trabalho. Então, do dia 20 do 12 até o dia 6 do 1, tá? 20 do 12 até o dia 6 do 1, isso aqui na Justiça do Trabalho, a justiça ela é fechada. Fica só juiz e servidores de plantão. As portas são trancadas. Os prazos, eles são o quê? Os prazos, eles são suspensos durante esse período. Não há audiência, não há funcionamento da justiça, não há nada. Professor, mas existe um outro período até o dia 20 de janeiro. Pronto, vamos a entender. Do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro, não tem prazo suspenso, não tem audiência, não tem nada. O fórum está fechado, funciona apenas o regime de plantão. Do dia 6 de janeiro até o dia 20 de janeiro, continua sem audiência, continuam os prazos, tá? Continuam os prazos suspensos, só que nesse período aqui o fórum funciona, tá? Ele funciona normalmente, normalmente assim, né? Tem expediente normal. Apenas os prazos continuam suspensos e não há as audiências. Então, como essa questão aqui ela é anterior ao novo CPC, e o novo CPC ele foi alterado, tá? De qualquer forma, imagina, por exemplo, que uma publicação, olha só, uma publicação com efeito de intimação, né, foi no dia 18 do 12, tá aqui, 18, né, dia 18 do 12. Então, publicação com efeito de intimação, e vamos começar, né? Vamos começar a aprender a contar prazo processual, tá? Publicação com efeito de intimação, dia 18 do 12, 19 do 12, aí o período de 20 do 12 até 20 do 1, tá? 20 do 1. Então imagina que o prazo aqui, eu vou escolher um prazo para facilitar a nossa vida, eu vou escolher um prazo de 5 dias, tá? Eu vou escolher um prazo de 5 dias. Então vamos lá, olha só. Publicação com efeito de intimação, dia 18 do 12. Primeira coisa, você não vai confundir o início do prazo com o início da contagem, tá? O início do prazo e o início da contagem, e eu vou explicar isso aqui melhor, acho que na próxima questão, salvo engano, o início do prazo e o início da contagem do prazo, eles são diferentes. Eu quero que você entenda que o início do prazo é o dia da comunicação. O início do prazo é o dia da publicação. Então, publicação com efeito de intimação. Preste atenção para não errar. Se você errar aqui, você vai errar a outra questão que vem, tá? Publicação com efeito de intimação, dia 18 do 12. Início do prazo, dia 18, não erre. A contagem é só 19. Você precisa, vou dizer de novo, você passou a faculdade inteira sem saber contar prazo processual. Porque o início do prazo e o início da contagem são 2 dias diferentes e eles são obrigatoriamente dias úteis. Então existe o dia do início do prazo, que é um dia útil por sinal, obrigatoriamente, e existe o dia do início da contagem. O dia do início da contagem é um dia após o início do prazo. Então, você vai ter o início do prazo, que é um dia útil, e o início da contagem do prazo, que é o dia útil seguinte ao início do prazo. Tio, e esse início do prazo, ele coincide com o quê? Com a comunicação, com a publicação do edital. Então, no dia que o edital foi publicado no diário, aquele é o início do prazo. A contagem, o dia útil seguinte. E essa diferença, nessa questão, parece ser boba, mas na próxima questão não é. Então, preste atenção. Início do prazo é um dia, início da contagem é outro dia. São 2 dias diferentes e todos os dois eles são o quê? Todos os dois eles são dias úteis. O início do prazo é o dia da comunicação. Então, publicação com efeito de intimação na quarta-feira, olha só. Publicação com efeito de intimação na quarta-feira. Início do prazo, quarta, a contagem
quinta. Aí 5 dias, quinta, sexta, final de semana não conta, né? Aí segunda, terça, quarta-feira, tá? Hoje você só conta prazo processual, tanto em processo civil quanto em processo de trabalho, só pode fazer a contagem em dia útil. Você só faz a contagem em dia útil. No final de semana você não conta, os prazos são suspensos no final de semana em feriado, tá? Agora, o início do prazo é o início da contagem. Publicação com efeito de intimação, 5 dias o prazo. Publicação com efeito de intimação numa segunda-feira. Não erre não. Início do prazo segunda, que é o dia da comunicação. A contagem é a terça-feira se ela for útil. Então 5 dias. Publicação na segunda-feira, início do prazo segunda, contagem, terça, quarta, quinta, sexta. Aí sábado, domingo suspende, né? Vai acabar o quinto dia do prazo na segunda-feira. Então, publicação com efeito de intimação, oficial de justiça chegou na sua casa, recebeu o AR naquele dia, recebeu o AR, presta atenção, recebeu o AR numa sexta-feira, não erre não. Se você errar agora, porque realmente você não quer mais aprender. Publicação com efeito de intimação numa sexta-feira, início do prazo, sexta. A contagem é só na segunda-feira, porque o início do prazo é um dia, o início da contagem do prazo é outro dia totalmente diferente. A única coisa que esses 2 dias têm em comum, porque o início do prazo é um dia, o início da contagem é outro dia. A única coisa que esses 2 prazos têm em comum é que eles só podem acontecer em dias úteis, tá? Só pode acontecer em dias úteis. Então vamos lá. Publicação com efeito de intimação dia 18/12, início do prazo 18. Contagem 19, contou 1. Contou 1. Acontece que do dia 20/12, hoje, não é mais só até o dia 6, né? Do dia 20/12 até o dia 20/1, os prazos estão suspensos. Os prazos estão suspensos. O que é que vai acontecer? Ele vai voltar a contar no dia 21, dia 22, mas contar só pelo que estava faltando. Como já tinha havido são 5 dias. Publicação dia 18, início do prazo 18, contagem 19, já contou 1. Quando voltar a contar o prazo, dia 21 de janeiro, 22 de janeiro, 23 de janeiro, 24 de janeiro, vai acabar o 5º dia do prazo. Então vamos lá. Responder, letra A. O prazo recomeça a sua contagem desde o início, não. Recomeçar a contar é interrupção de prazo. Quando o prazo ele é interrompido, ele zera e começa a contar de novo. Nesse caso aqui não há recontagem, não há reinício do prazo. Aqui é caso de suspensão, tá? Aqui é caso de suspensão do prazo. O prazo já começou a contar, quando ele voltar, termina pelo que estava faltando, tá? Então, letra A tá falsa. Letra B, o prazo retoma sua contagem de onde parou? No primeiro dia útil após o fim do recesso verdadeiro. O item B é o item verdadeiro, inclusive súmula 262, inciso 2º do Tribunal Superior do Trabalho. Se não é o inciso 2º, é o inciso 1º, mas a súmula é a 262, tá? Letra C, o prazo continua a ser contado? Não, o prazo não continua a ser contado porque sábado, domingo é feriado, recesso forense, férias forenses, o prazo é suspenso, tá falsa. E letra D, o prazo se encerra ao atingir seu termo final? Não, porque o prazo, em tese, o prazo terminaria quando? 19, 20, 21, 22, 23. Não terminaria dia 23, por quê? De dezembro, né? Não terminaria dia 23, por quê? Porque quando chega recesso, férias, feriado, final de semana, hoje, por conta do CPC e da reforma trabalhista, o prazo está suspenso. Bom fazer a live aqui em casa, quando ela no curso, no estúdio, aí ninguém atrapalha. Aqui em casa a Monique passa, Dona Antônia passa, mas eu não vou me desconcentrar aqui. Tá? Vamos lá. Então aqui tá falso, questão é letra B de bola. Bora para a próxima. Cadê você? Que é a que eu quero mesmo, essa daqui. Essa questão que eu quero aqui, ó, 18º exame de ordem. Essa questão que eu quero para você entender que o início do prazo é diferente do início da contagem, tá? O início do prazo, ele é diferente, o início do prazo, ele é diferente do início da contagem do prazo. Tranquilo? Beleza? Bora aqui parece que tá só vendo aqui como é que tá aqui. Eu tô vendo aqui que a transmissão tá boa, não tá coisando não. Vamos lá. Questão 2. Em ação trabalhista, a parte ré recebeu notificação da sentença em um sábado. Olha só, notificação
Ainda bem que a minha mulher é discreta e sai, não bate a porta, né? Para atrapalhar. A comunicação, inscrição, o nome dela, né? A comunicação da sentença aconteceu num sábado. Então lá vai. Em ação trabalhista, a parte recebeu notificação da sentença em um sábado. Assinale a opção que, de acordo com a CLT, indica o dia a partir do qual iniciará a contagem. Então, pessoal, uma coisa é o início do prazo, outra coisa é o início da contagem. Então, quando você fala em prazo, existe o início do prazo. O início, vou explicar de novo. O início do prazo, ele é diferente do início da contagem. Tio, quando é que eu sei que é o início do prazo? O início do prazo é o dia da comunicação, é o dia da notificação. Só tem um pequeno detalhe. Qual é o pequeno detalhe? É que tanto o início do prazo quanto o início da contagem do prazo, eles só podem se dar em dias úteis. O início do prazo tem que ser dia útil sem exceção. O início da contagem do prazo tem que ser dia útil sem exceção. E o início do fim é de lascar, né? E o fim do prazo, o último dia do prazo, tem que ser dia útil sem exceção. Mas, professor, houve a comunicação da sentença no sábado. Verdade. É possível? É. Os atos processuais, em regra, aí você tem aqui o artigo, tá? O artigo 770 da CLT, bora com calma. O artigo 770 da CLT, tá? Artigo 770 da CLT, ele diz que os atos processuais, eles acontecem obrigatoriamente em dias úteis das 6 às 20 horas. Antes das 6 não pode acontecer o ato processual, depois das 20 não pode acontecer o ato processual. O parágrafo único desse mesmo artigo 770, ele diz que, excepcionalmente, mediante autorização judicial, um ato processual pode acontecer sábado, pode acontecer domingo, pode acontecer em feriado. Tá certo? Mas desde que haja, como a penhora, mediante autorização judicial, é o exemplo legal clássico, a penhora, ela pode acontecer sábado, ela pode acontecer domingo, a penhora pode acontecer em feriado, tá? Desde que haja autorização judicial por questões de urgência e excepcionalidade. O que é que vai acontecer? Por mais que um ato processual possa acontecer num sábado, num domingo ou num feriado, por mais que ele aconteça em sábado, domingo e feriado, aconteceu a comunicação no sábado. Mas, pelo amor de Deus, essa regra aqui não muda. Por mais que tenha acontecido a comunicação do ato no sábado, essa regra não muda. O início do prazo tem que ser dia útil e a contagem tem que ser em dia útil. E o início do prazo e a contagem são 2 dias diferentes. Então, vamos lá. Olha só. Comunicação num sábado. Excepcionalmente pode acontecer sábado, pode acontecer domingo, pode acontecer feriado. Acontece que o início do prazo tem que ser dia útil e a contagem útil também. E são 2 dias diferentes, eles não coincidem. Moral da história, se a comunicação processual aconteceu excepcionalmente num sábado, o início do prazo não pode ser sábado, por quê? Mas foi o dia da comunicação, eu sei, mas o início do prazo tem que ser obrigatoriamente de segunda. A contagem do prazo na terça. A contagem é na terça. Por quê? Porque eu acabei de falar, meu filho, acorde. O início do prazo é um dia, o início da contagem é outro dia, e esses 2 dias, eles são diferentes, eles não coincidem, não podem coincidir, e eles são dias úteis. Então, por mais que a comunicação tenha sido no sábado, o início do prazo, segunda, a contagem, 5 dias, terça, quarta, 262, tá? Súmula 262, se não é o inciso 2º, é o inciso 1º do TST. Então, olha só, o início do prazo será na segunda, nesse caso aqui, e a contagem deverá ser iniciada na terça-feira, se forem dias úteis, e a letra A já é a verdadeira, né? Aí a letra B, o início do prazo será segunda, beleza, e a contagem do prazo também segunda-feira? Não, porque não podem coincidir, são 2 dias diferentes. Letra C, o início do prazo será sábado? Não pode, porque sábado não é dia útil, e o início do prazo tem que ser dia útil. O início do prazo será sábado? Não pode, acabei de explicar, porque não é dia útil. Vamos lá. Questão 3.
Em relação ao valor das custas no processo de trabalho, assinale a afirmativa correta. Olha só, primeira coisa sobre as custas é que elas estão aqui no artigo 789 da CLT. E você sabe que as custas, elas são no valor de 2%. Se houver acordo, é 2% sobre o acordo. Se houver condenação, é 2% sobre a condenação. Se houver acordo, é sobre o acordo. Se houver condenação, é sobre a condenação. Em qualquer outro caso, é sobre o valor da causa. Tio, não entendi. Quando é que ela é sobre o valor da causa? Quando não tiver acordo, quando não tiver condenação. E quando é que não tem acordo nem tem condenação? Quando o processo foi extinto sem solução de mérito, por exemplo. Aí nem teve acordo, nem teve condenação, tá? Quando for sentença meramente declaratória, aí nem tem acordo, nem tem condenação. Então as custas são 2%. Quem paga as custas? Quem paga as custas são o vencido. As custas são pagas pelo vencido, tá? Quando? Ou quando o trânsito tem julgado da decisão, ou quando ele quiser recorrer, perfeito? Então vamos lá. Só que custas em recurso é uma outra aula. Letra A. Quando houver acordo, incidirão a base de 10% falsa. A gente sabe que as custas são sempre 2%. Só esqueci de dizer um detalhe. Por mais que as custas sejam de 2%, se houver acordo é sobre acordo, sobre o valor da causa, mas as custas têm um valor mínimo. Professor, qual é o valor mínimo das custas? R$ 10,64. Então, preste atenção. Então, se a questão disser que houve uma condenação, tá? Se a questão disser que houve uma condenação em R$ 800, né, o fulaninho, a empresa X, a empresa Omicron, a empresa XPTO, ela foi condenada em R$ 800, e você, vixe Maria, 2% de R$ 800 dá quanto, nega? Não, 400 para dar certo, 400, eu errei. R$ 400, tá? Que aí seria maior. Vixe Maria, o professor disse que era 2% sobre a condenação. Condenação é 400, 2% de 400, R$ 8. Cuidado. Você, por mais que 2% de 400, que foi a condenação, seja R$ 8, mas as custas têm um valor mínimo. O valor mínimo é R$ 10,64. Então, letra A está falsa, porque não é 10, é 2%. Quando o pedido for julgado improcedente, sempre haverá isenção? Não. Quando o pedido for julgado improcedente, nem houve acordo e nem houve condenação. As custas seriam sobre o valor da causa. E só poderia haver dispensa das custas, né, se o caboclo no final ele não tiver bens, né? Tu sabe que aqui o pobre paga, né? O pobre paga custas. O pobre paga custas, tá? Desculpa. O pobre, perdão, ele é isento, desculpa, eu tô ficando doido aqui, é outra coisa, paga honorário e paga perito, eu confundi aqui. Tá? Então essas custas aqui, tá? Essas custas aqui, ele só é isento se ele for o quê? Por exemplo, pobre na forma da lei. Então sempre não. Se o reclamante teve o processo julgado improcedente, ele for pobre, se a ele for dado o benefício da justiça gratuita, ele é isento, tá falso. Então sempre haverá isenção? Não. Porque se o reclamante não for pobre, não for garantido o benefício da justiça gratuita, tá? Então não tem por onde correr. Pessoal que tá aí, aproveita, né? Que isso aqui é uma live, né? Em forma de live, aproveita aí e manda, porque eu não tive tempo de divulgar essa aula, tá? Vamos lá. C de casa. Quando for procedente pedido formulado em ação declaratória, nem tem condenação, nem tem acordo, 2% sobre o valor da causa. E letra D, quando o valor for indeterminado, incidirão a base de 2% sobre o que o juiz fixar. O valor não vai ser indeterminado, tá? Porque o juiz ele tem que estabelecer um valor para efeito de custas. A condenação não pode ser indeterminada, porque o juiz ele tem que estabelecer um valor para efeito de custo. Valor da condenação, não sei. Não. Nem que ele não tenha certeza do valor, ele vai dizer a condenação para efeito de custo é 50 mil. Se na liquidação de sentença vai dar 10 mil, vai dar 500 mil, não interessa. Ele sempre estabelece um valor, nem que esse valor não seja o valor real no fim do processo, tá? 4. Brenda ofere salário mínimo, olha só. Brenda ofere e-mail, né? Ganha mais que eu, inclusive. Brenda ofere salário mínimo e meio e ajuizou reclamação trabalhista contra o empregador, postulando diversas verbas que entende fazer jus. Na petição inicial, não houve requerimento de gratuidade da justiça e nem declaração de miserabilidade. O pedido foi julgado improcedente, mas na sentença, o juiz concedeu de ofício a gratuidade da justiça. Diante da situação e do comando
comando legal, assinale a correta. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que hoje, com a reforma trabalhista, aí você vai ter o artigo 790 da CLT, parágrafos, né, terceiro e quarto, né? Terceiro e quarto, você sabe que hoje a pobreza não é mais pelo salário mínimo. Antigamente era quem ganhava mais do que 2 salários, hoje não. Se você ganha até 40% do valor máximo de benefícios previdenciários, se você ganha até 40% do valor máximo de benefícios previdenciários, até esse valor você é pobre na forma da lei. Então hoje, vou fechar aqui, tá? O valor hoje é quebrado esse valor. O valor hoje gira em torno de R$6.000, o valor máximo de benefício. Se você ganhar até 40% disso, ou seja, se você ganhar até R$2.400, você é considerado pobre na forma da lei. Cuidado, hoje não basta você declarar que é pobre. Hoje você tem que provar que é pobre. Tio, mas ele não pediu à justiça e nem declarou a miserabilidade. Hoje não é mais nem declarar, hoje é provar. Hoje você tem que comprovar, tá? Você tem que comprovar que você é pobre na forma da lei. Mas mesmo que você não prove, mesmo que você não comprove que é pobre, o juiz ele pode dar a justiça gratuita de ofício. Então, se ele olhar para sua cara, né? Se o juiz olhar para sua cara e vir que você é pobre, né? Eu não posso falar minhas brincadeiras aqui porque elas podem ser ofensivas e a gente tem que evitar esse tipo de coisa, tá? Mas se o juiz olhar para o sujeito e vir que ele tem assim uma carinha, né? Assim de quem não tem muita condição financeira, uma carinha, né? Aquela carinha de pobre, né? Carinha do tio, carinha de pobre aqui, né? Aí pode ter certeza, né? Pode ter certeza que o juiz de ofício ele pode deferir o benefício da justiça gratuita. Vamos lá. Houve julgamento extra petita. Olha, na verdade, a gente tem que ter cuidado, porque o julgamento extra petita é um julgamento fora do que foi pedido. O juiz deu algo que não foi pedido. Extra é mais, ele deu mais, porque ele deu até que não foi pedido. O julgamento foi extra petita? Foi, mas nesse caso, como o juiz ele pode declarar, cadê aqui? Como o juiz pode declarar de ofício, tá? Então, quando o juiz pode dar uma coisa de ofício, a lei está permitindo a extrapetição. O julgamento foi extrapetita? Foi. Atraindo a nulidade do julgado? Não. Por que não atrai a nulidade do julgado? Porque o parágrafo 3º, né? Porque o parágrafo 3º do artigo 790 da CLT, ele permite que o juiz conceda a justiça de ofício. Então, ó, tá falsa. A lei é omissa, falso. Vou nem ler o resto não, porque a lei não é omissa. A lei, ela é, né, a lei, ela é expressa, ele pode dar de ofício. Invocando o princípio da proteção, esquece. Princípio da proteção não existe no processo do trabalho. E depois da reforma trabalhista, se eu já achava que o princípio da proteção não existia no processo de trabalho, no direito de trabalho existe, no processo de trabalho não. Direito de trabalho existe, processo de trabalho não, tá? Se eu já advogava, eu já dizia em sala de aula há muito tempo que o princípio da proteção nunca existiu em processo de trabalho e nem pode existir, depois da reforma o tipo foi certeza, tá? A sociedade empresária poderia recorrer para ver reformada a sentença no tocante à concessão espontânea da gratuidade. Não pode, primeiro porque ela ganha menos do que 40% do valor máximo de benefícios previdenciários. E segundo, porque o juiz pode dar de ofício e aí realmente o juiz deu de ofício. Então aqui ele não pode nem recorrer, porque nesse caso aqui não caberia nem recurso, uma vez que o juiz concedeu dentro da estrita legalidade. E letra D de dado é a resposta correta. O juiz agiu dentro do padrão legal, pois é possível a concessão da gratuidade da justiça de ofício, desde que presentes os requisitos legais, como era o caso verdadeiro, tá? Próxima. Questão 5. Quanto à nomeação de advogado na Justiça do Trabalho, com poderes para o foro em geral, é correto afirmar que... Deixa eu te dizer uma coisa. Explicar bem rapidinho aqui para poder a gente matar a questão. Deixa eu te dizer um negócio aqui. Olha só. O que é que vai acontecer? Pessoal, pega... além de dar like, dá um likezinho aí, porra, né? Dá um likezinho. Aproveitem aí, por favor, né? E
divulguem essa transmissão aí, apertem aí nesse aviãozinho aí, né? Compartilhem aí, porque o tio não teve tempo, a internet que deu boa, eu já fiz a transmissão. Vai que à tarde a internet não tá boa, né? Vamos lá. Quanto à nomeação do advogado na justiça de trabalho, com poderes para o foro em geral, correto afirmar que, presta atenção. A procuração no processo de trabalho, procuração, mandato, tá? Mandato ou procuração. Ele pode ser tácito, como ele pode ser expresso. Se ele for expresso, ele tanto pode ser escrito, como ele pode ser trabalho, artigo 791 da CLT, existe um negócio chamado de jus postulante. Tio, o que é o jus postulante? O jus postulante geralmente é do advogado. Quem pode postular? O que é postular nesse caso? Pedir diretamente ao juiz. Não confunda o direito de ação, que é de qualquer um. Qualquer um que tenha personalidade, até quem não tem personalidade tem direito de ação, né? Até quem não tem personalidade, a lei garante, em alguns casos, o direito de ação. Então, quem é dotado, via de regra, de personalidade, tem direito de ação, tem direito de entrar, tem direito de entrar com uma ação. Não confunda o direito de entrar com uma ação com o de peticionar diretamente ao juiz. Por mais que qualquer do povo possa ter direito de ação, de entrar com uma ação, mas pedir ao juiz, pedir diretamente ao juiz, via de regra só do advogado. Então a regra é que o jus postulante é do advogado, mas toda regra tem exceção. Na justiça comum estadual, por exemplo, a regra é que só advogado tem o direito de pedir diretamente ao juiz. Só advogado tem jus postulante, só ele que tem jus postulante. Excepcionalmente, nos juizados especiais, nas causas de até 20 salários mínimos, as partes, que não são advogados, quaisquer do povo, ou qualquer do povo, teria direito de postular. No processo do trabalho, artigo 791, o jus postulante, ele é a regra geral. Então não interessa o valor da causa, se é R$1 ou se é $1 bilhão. A parte, se ela não quiser, ela pode ir para a justiça sem advogado. O que é que a parte pode fazer na justiça do trabalho sem advogado? Súmula 425 do TST. O que é que ela pode fazer? Quais são as peças? Vamos lá. Quais são as peças que mais caem na segunda fase? Diz aí. Quais são as peças de trabalho que mais 98% das peças de trabalho? Reclamação, contestação e RO. Reclamação, contestação e RO. Então, sem advogado, a parte pode fazer reclamação trabalhista, a parte pode contestar, a parte pode interpor RO. O que não for reclamação, o que não for contestação, o que não for RO, tem que ter advogado. Mas até o RO da vara para o TRT tem que ter advogado. Agravo de instrumento? Pode não. Mandado de segurança? Pode não. Ação rescisória? Pode não. Recurso de revista? Pode não. O que é que você pode fazer sem advogado? Reclamação, contestação e RO, tá? Aí o mandato pode... Só que se você quiser advogado, aí você quiser advogado, você tem que ter a procuração. A procuração pode ser escrita, procuração pode ser verbal, procuração pode ser tácita. Tio, bem rápido, procuração escrita. Procuração escrita é aquela procuração que você faz no seu escritório, aí manda para o cliente assina, manda para você, você joga no processo. Essa procuração escrita, ela pode ter não só poderes para o foro em geral, mas ela pode ter... O que é o poder para o foro em geral? Poder para entrar com ação, oposição, embargar, recorrer, defender seu cliente. Os poderes e essa procuração escrita, ela também pode ter os poderes especiais. Professor, que poderes especiais são esses? São os poderes para receber e dar citação, para receber e dar quitação, citação, renunciar ao direito que o advogado pode fazer em nome do cliente, desde que esses poderes especiais eles estejam previstos na procuração escrita. O que é que vai acontecer? Um belo dia, para tu entender, o advogado foi para a audiência, ele foi para a audiência sem procuração. Quando ele estava na audiência sem procuração, o juiz notou que ele estava sem procuração. Quando o juiz notou que ele estava sem procuração, o juiz disse assim: doutor, o senhor está sem procuração, eu vou lhe dar o prazo de 5 dias, presta atenção, prazo de 5. Eu vou lhe dar o prazo de 5 dias, para você juntar a procuração, tá? Das duas, uma. O advogado
acaba a audiência, né? 5 dias o prazo, processo civil é 15, não confunde, processo de trabalho, 5 dias. Digo já onde é que está. Aí o advogado, 5 dias. Ele pode. Acabou a audiência, volta para o escritório, tem 5 dias para redigir a procuração, mandar para o cliente assinar, mandar para ele colocar no processo. Se ele não quiser fazer isso, essa é a escrita. Se ele não quiser fazer isso, o parágrafo terceiro do artigo 791 da CLT, tá? O parágrafo terceiro do artigo 791 da CLT, ele permite que a procuração seja verbal. O que é a procuração verbal? Procuração verbal, tá? Procuração verbal é aquela que é dada na hora da audiência. O juiz diz assim: doutor, o senhor está sem procuração. 5 dias para o senhor juntar a procuração. A advogada, excelência, eu vou pedir aqui a procuração verbal. Aí o juiz, anota aí, escrivão, a requerimento do advogado, foi dado o prazo de 5 dias para o advogado juntar a procuração, aberta a palavra ao advogado, este requereu que a procuração fosse verbal. Aí o juiz olha para o cliente dele e diz assim: seu cliente, o senhor aceita o cliente? Aceito. Então, a procuração verbal, ela é dada na própria audiência, a requerimento do advogado e com a anuência do cliente. Só tenham cuidado. A procuração verbal, ela é limitada. A procuração verbal, ela só serve para o foro em geral. Não é possível, parágrafo 3º de 791, verbal, só para o foro em geral, tá? Vamos lá. E, finalmente, a procuração tácita. Procuração tácita, o cliente vai com o advogado para a audiência. O advogado está sem procuração. Notou que ele estava sem procuração, o juiz deu um prazo de 5 dias para ele juntar. Ou ele junta uma escrita ou faz uma verbal na audiência. Professor, e se ele, no prazo de 5 dias, porque o juiz notou que ele estava sem, e se por acaso ele não juntar a procuração? Aí você vai ter 2 súmulas aqui, a 456 e a 383. Se o juiz mandar o cara juntar e o cara não juntar, se for advogado reclamante, processo é arquivado. Se for advogado reclamado, revelia e confissão. Na procuração tácita, o juiz não notou que ele estava sem procuração e, consequentemente, não mandou juntar. Se o juiz não notou que ele estava sem procuração, o advogado não mandou juntar, acabada a audiência, ele tem procuração. E a procuração dele é tácita. Você pode até recorrer com procuração tácita, tá? E a procuração tácita só vai constar o nome do advogado na ata. E acabou-se. E claro, óbvio, só para o foro em geral. E não é possível subestabelecer procuração tácita. OJ 210-DI1, cuidado com isso aqui. Procuração tácita não pode ser efetivada mediante simples registro na ata de audiência. Para o foro em geral, pode. A requerimento verbal do advogado e com a anuência da parte interessada, é verdadeiro. Para o foro em geral, pode, tá? Poderes especiais não, tem que ser escrita. Letra B, já é verdadeiro. Letra B, as partes que desejarem assistência de advogado sempre deverão otorgar poderes para o foro em geral por intermédio de instrumento de mandato. Confirma reconhecida não precisa, tá? Confirma, se eles quiserem, sempre deverão otorgar. A procuração vai ser sempre obrigatória, só que ela pode ser tácita e expressa. Expressa, escrita ou verbal. Letra C, na Justiça do Trabalho, o advogado, a letra B está falsa, né? Na Justiça do Trabalho, o advogado pode atuar sem que lhe sejam exigidos poderes otorgados pelos clientes. Haja visto o princípio do jus postulante. Não, cara. Jus postulante, tu não tem advogado. Com advogado, tem que ter procuração. Seja ela tácita, escrita ou verbal, tá? Então tá falso. Letra D. Somente o trabalhador poderá reclamar. Falso. A gente viu que é tanto empregado quanto empregador. Não vou nem atrás disso não, porque já expliquei. Questão 6. Com relação às despesas processuais na Justiça do Trabalho, assinale a alternativa correta. Olha só. As entidades fiscalizadoras do exercício profissional, em face de sua natureza jurídica, são isentas de pagamento de custo. A primeira coisa, cara, aqui é o 790, não sei se é o 790A da CLT. Quem é isento de custas? O pobre é isento de custas. O Ministério Público, nesse caso, o Ministério Público do Trabalho, é isento de custas, e a Fazenda Pública.
A fazenda, calma, a fazenda pública, ela também é isenta de custas. Aí você tem aqui fazenda pública, a administração pública direta, autarquias e fundações. Quem mais é isento de custas? Massa falida. Massa falida e recuperação judicial, tá? Aí a súmula é 86. Súmula 86 do TST. Massa falida e empresa de recuperação judicial. Agora, entidades de fiscalização do exercício profissional, OAB, CRC, CRM, elas não são isentas, elas pagam custas sim. Letra B. As custas são pagas pelo vencido, verdadeiro. Quem é que paga as custas no processo de trabalho? O vencido. Quando é que o vencido paga custas? Se o vencido não quiser recorrer, tá? Se o vencido não quiser recorrer, certo? Se ele não quiser recorrer, vou botar meu celular bem aqui. Se ele não quiser recorrer, ele vai pagar as custas quando transitar em julgado, tá? Se ele não quiser recorrer, ele vai pagar as custas quando houver o trânsito em julgado. Tio, e se o vencido quiser recorrer? Se o vencido quiser recorrer, ele paga as custas quando da interposição, na verdade, ele paga as custas dentro do prazo recursal. Então, quem é que paga as custas? O vencido. Se o vencido não quiser recorrer, quando a decisão transitar em julgado, 48 horas depois do trânsito em julgado, sob pena de execução. Se por um acaso o vencido quiser recorrer, aí vai pagar as custas dentro do prazo recursal. E se o vencido for pobre, aí ele não paga custa, né? Porque ele é isento, porque o pobre é isento, o MPT é isento, fazenda pública é isenta, massa falida e recuperação judicial isentos também. Letra B de bombom, de chocolate, como diria Rafael Novaes. As custas devem ser pagas pelo vencido, verdadeiro, após o trânsito em julgado da decisão, verdadeiro. No caso de recurso, estas devem ser pagas e comprovado recolhimento dentro do prazo recursal, verdadeiro, inclusive súmula 245 do TST. Verdadeiríssimo, né? Verdadeiríssimo, acabei de explicar. O benefício da gratuidade da justiça não pode... isso aqui a gente já viu, né, negada? Pode sim, né? O juiz, é o parágrafo, pode conceder o benefício da justiça gratuita sempre que ele quiser e de ofício, inclusive, tá? Então tá falsa, né? Até aqui a resposta é a B de bola. B de bolacha, de biscoito. Letra D. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na de 2010. Presta atenção. Essa questão aqui, ela é de 2010, certo? Ela é de 2010. E em 2010, a letra D era verdadeira. Hoje, a letra D é falsa. Hoje, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão ao objeto da perícia. Verdadeiro. Cuidado. Desculpa. Desculpa, eu troquei. Na época, a item D era falsa. Desculpa, eu troquei aqui. Na época, a letra D era falsa. Hoje, a letra D é verdadeira. Ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, hoje, por conta da reforma, letra B e letra D de dado. Professor, explica, fácil. É o 790, salvo engano, B de bola e C de casa da CLT. Só confere aí para mim. Letra B de bola, C de casa, B de bola da CLT, tá? Da CLT. Então, olha só. A responsabilidade pelo pagamento do honorário pericial é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Verdadeiro, porque hoje o pobre paga. Hoje o pobre paga honorário advocatício, hoje o pobre paga honorário do perito. O pobre pode pagar até custas. Eu vou ver o pagamento das custas tá? Vou ver o pagamento das custas noutra questão. Mas olha só, hoje o pobre paga, tá? Hoje o pobre paga. Então, se ele mesmo pobre na forma da lei, se ele vencido no objeto da pretensão da perícia, mesmo pobre na forma da lei, ele paga. Ele paga o quê, professor? Ele paga com créditos do próprio processo. Não tendo créditos do próprio processo, créditos de outro processo. Aí não tendo crédito de outro processo, aí somente assim
a União pagaria. Então, a União paga, hoje a União pagar é a terceira opção. Então, mesmo pobre na forma da lei, o perdedor da perícia, do objeto da pretensão, ele paga. Ele paga com o quê? Com crédito do processo, não tendo, com crédito de outro processo. Não tendo, é que a União pagaria. Então, hoje, questão 6 tem duas respostas corretas. Tranquilo? Questão 7. A respeito das nulidades no processo de trabalho, é correto afirmar que nulidades dos artigos 794 a 798 da CLT. No processo de trabalho, a nulidade ela obedece a um princípio. Tio, qual é o princípio? É o princípio da transcendência. Tio, o que é o princípio da transcendência? É o princípio do prejuízo. Só há nulidade no processo do trabalho se houver prejuízo, tá? Só há nulidade no processo de trabalho se houver prejuízo. Não tendo prejuízo, não há nulidade. Então, por mais que o ato ele possa ter sido praticado todo errado, mas se não houve prejuízo, não há nulidade. Por exemplo, a citação do sujeito foi feita toda errada. A notificação do sujeito, a citação do caboclo foi feita toda errada, no endereço errado. Mas se de alguma forma o réu ficou sabendo, foi para a audiência com advogado e contestação, eu pergunto, a citação foi feita errada? Foi. Foi feita no endereço errado? Foi. Mas teve prejuízos? Não. Por quê? Porque o cara de alguma forma ficou sabendo, foi para a audiência com o advogado, levou defesa, levou documentos, levou testemunha, não tem prejuízo. Só há nulidade no processo de trabalho se houver prejuízo, tá? Então essa é a regra geral e a gente vê as outras, né, aqui embaixo. E a nulidade, ela tem que ser arguída na primeira oportunidade que você tiver que falar nos autos no processo. Então, se você sabe que o ato é nulo, lhe trouxe prejuízo, se você ficar calado, acabada a audiência, você concordou com o ato e não vai mais poder alegar. Então, cuidado que a oralidade no processo de trabalho, né? Cuidado que a oralidade no processo do trabalho, ela é muito marcante. Que você ou fala na hora, ou argue na hora a nulidade, ou infelizmente, tá, você vai precluir o seu direito de arguir a nulidade e, consequentemente você vai, né, você vai concordar com aquele ato nulo que lhe trouxe prejuízo se você não falar na hora. Então vamos lá. Letra A. Declarada a nulidade por qualquer, tá? Por exemplo, eu tenho uma sentença que reconheceu vínculo, eu tenho uma sentença que reconheceu hora extra, eu tenho uma sentença que reconheceu insalubridade. A perícia foi nula. Se a perícia foi nula, ela só vai atingir a insalubridade. Ela nem vai atingir o vínculo, nem vai atingir as horas extras. Então, os atos que são nulos são apenas os atos posteriores e consequentes ao ato nulo. O vínculo não decorreu da perícia, a hora extra não decorreu da perícia. Se a perícia for nula, ela só vai atingir, por exemplo, a insalubridade. Então, letra A, ela é falsa. Não são todos os atos, só são os atos posteriores. Todos os atos posteriores, mas os atos que dependem do ato nulo, tá? Letra B. As partes poderão alegar nulidade enquanto estiver aberta a instrução, mesmo que já tenham tido oportunidade. Que nada, é na primeira oportunidade que você tiver que falar nos autos ou em audiência. Ficar calado aí, feito besta, você vai vacilar. Letra C. É desnecessária a provocação, a gente já viu que é falso, né? Então, letra D é verdadeira, a linha aqui esqueceu de coisar. Só serão considerados nulos os atos alegadamente causarem manifesto prejuízo à parte, verdadeiro. Perfeito? Tranquilo? No processo do trabalho, compensação ou retenção. No processo do trabalho, a compensação ou retenção, ela só pode ser alegada como matéria de defesa e só pode ser alegada na contestação. Súmulas 18 e 48 do TST. Tio, o que é essa compensação? Vamos lá. Vamos imaginar aqui, olha só. Vamos imaginar que numa rescisão
numa rescisão, o empregador pagou R$ 2.000 na rescisão. R$ 2.000. O empregado depois ingressou com reclamação trabalhista, dizendo que o empregador nada pagou. Nada pagou. Nada pagou. E está pedindo que o empregador seja condenado a pagar R$ 10.000. Ora, o empregador já pagou 2.000. O empregado na reclamação está dizendo que o empregador nada pagou. Tem que pagar 10.000 conto. Cara, compensar é você alegar crédito. Eu tenho um crédito contra o empregado, porque hoje é compensação. Você na contestação, e a compensação só pode ser alegada como matéria de defesa, e a compensação só pode ser alegada com a contestação, tá? Só com a contestação. Só com a contestação. Aí o advogado do reclamado, doutor, já paguei 2.000, compensa. Aí o juiz deve condenar só em R$ 8.000, por exemplo. Se o advogado na contestação não alegar compensação, morreu. Então vamos lá. Só pode ser arguído como matéria de defesa. Já é a resposta. Vamos ver porque que as outras estão falsas. Poderá ser arguído em qualquer fase do processo. Mesmo em execução definitiva, falso. Só pode ser alegada na instância ordinária, tá? Processo de conhecimento e somente com a contestação. Ela tem um limite, somente com a contestação. Não pode ser em qualquer fase, não. Letra C. Poderá ser arguído em qualquer momento, já é falso. Até que... Não, só na contestação. Letra D. Qualquer momento, falso. Só com a contestação. Vamos lá. Questão 9. Lucas é vigilante. Nessa condição, trabalhou como terceirizado durante 1 ano em um estabelecimento comercial privado e a seguir em um órgão estadual da administração direta, no qual permaneceu por 2 anos. Dispensado, ajuizou a ação. Essa questão aqui, pessoal, ela tá aqui, mas ela estava como sendo uma questão de processo. Mas na minha cabeça ela é uma questão de trabalho, eu acho. Dispensado, agora eu entendi. Dispensado, ajuizou ação contra o ex-empregador e contra os 2 tomadores de serviço, a empresa privada e o Estado, pleiteando o pagamento de horas extras durante todo o período contratual e a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço nos respectivos períodos. A sentença julgou procedente o pedido e os réus pretendem recorrer. Tá? Em relação às custas, com base nos ditames da CLT, assinale a alternativa correta, tá? Assinale a correta. Tu sabe que a administração pública, né? Tu sabe que a administração pública, via de regra, não tem responsabilidade pelos créditos trabalhistas, mas olha só, ela não tem responsabilidade pelos créditos trabalhistas. Aqui são custas, tá? Aqui é com relação a quê? É com relação às custas. Acontece que a gente viu na outra questão que são isentos de custas pobres. Ministério Público do Trabalho, a administração pública direta, autarquia e fundação. Então, por mais que a administração pública que ela seja isenta, mas não confunda a isenção dela de custas, que é processo do trabalho, com a isenção dela dos créditos trabalhistas, que via de regra a administração pública não responde, via de regra. Se ela não fiscalizar, ela responde. A questão não falou aqui nada de fiscalização, então ela não vai responder pelo crédito trabalhista e nem vai responder pelas custas, tá? E aqui a gente vai ter o artigo 790-A da CLT. Vamos lá. Cada réu deverá recolher 1/3? Não. O empregador, né? O empregador, que é o ente de direito privado, ele vai pagar as custas na sua integralidade, 100%. Por quê? Porque a administração pública, ela é isenta. Havendo participação do Estado, ninguém pagará custas, falso, apenas o Estado não pagará. Somente o Estado ficará isento, verdadeiro, né? E cada réu, se forem 2, 3, 4 réus, né? Cada réu deverá recolher a integralidade das... Como é que eles vão fazer a divisão, não sei. Se cada vai pagar metade, um paga todo, te paga depois, um paga 10%, não interessa. O interessa é que os 2 réus, de alguma forma, vão ter que pagar as custas na totalidade.